Seguimos com o Sindicato na TV. Vamos continuar a nossa série sobre insegurança jurídica no campo, com foco na efetiva ocupação indígena e o marco temporal com a promulgação da Constituição de 1988. E para nos ajudar nessa tarefa, está aqui comigo a assessora jurídica da CNA, Alda Carvalho. Bom dia, doutora Alda. Bom dia. Seja sempre bem-vinda. O que vem a ser esse marco temporal? Vejam, o marco temporal foi uma data definida, determinada pelo Supremo Tribunal Federal para definir a ocupação permanente dos índios nas terras que eles definem como terras tradicionais. Então, a ocupação permanente nada mais é que aquela terra que os índios pleiteiam e que dizem, alegam que as possuem desde épocas passadas. Esta é a definição, veja bem, da FUNAI, e não é a definição que o Supremo legalmente definiu. Ou seja, ele definiu a data de 5 de outubro de 88, que nada mais é que a data da Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro como de 88, marco temporal. como um marco temporal, para se definir a ocupação permanente, ou seja, a efetiva ocupação das terras tradicionais indígenas. Como é que surgiu esse marco temporal? Exatamente porque, na verdade, nessa definição, nesse julgamento, voltando novamente, você veja que a gente está sempre falando no julgamento da Raposa Terra do Sol, que realmente foi um marco, ali sim, que foi um marco grande, foi um julgamento importantíssimo para definir Discussão grande. A discussão, lá, né? Foi um debate imenso, né, que demorou 2, 3 dias esse julgamento. Então, na verdade, ali se discutiu todas essas premissas que envolvem e que podem envolver essa discussão da fundiária indígena, de terra indígenas, né? Agora, na decisão do Supremo Tribunal Federal, teve alguma ressalva? Teve, lógico. Isso aqui é um marco temporal, na verdade, eu vou dizer. A FUNAI não admite, ela não aceita. Não aceita. Nem a FUNAI, nem as ONGs indigenistas, e não reconhecem esse marco temporal. Para elas, isso não existe. E é daí que vem os debates judiciais, né? Temos que interpor decisões. Entretanto, o Supremo, ele foi muito feliz. Esse trecho nada mais é que essas palavras que nós estamos vendo aqui, nada mais é do que cópia integral de um trecho de um voto nesse julgamento da Raposa Terra do Sol, né? E daí essa necessidade de se definir, de se brigar, de se fazer valer esse detalhe. Você me perguntou quais são as ressalvas. Muito bem, há uma ressalva. A ressalva é para o esbulho, ou seja, aquele esbulho permanente, né, que os índios foram, em certa época, retirados, esbulhados, saíram dali, né, por qualquer motivo, né, não estavam ali na data de 5 de outubro. Por quê? Porque saíram, foram retirados, às vezes compulsoriamente daquela área. Então, neste caso, sendo devidamente comprovada, então, neste caso, o marco temporal não prevalece. Certo? Apenas nesse caso. Nesse caso. Agora, outra decisão importante sobre esse assunto é a súmula 650 do STF. Exatamente. O que é essa? Essa súmula, eu gostaria, ela é para melhor entendimento, a gente vai ter que ter um outro momento para expor, né? Na verdade, ela já está. A súmula, ela nada mais é isso que quando a gente fala em marco temporal, a gente lembra da súmula 650. Por quê? O Supremo, os ministros foram bem felizes. Eles simplesmente não criaram nada, eles simplesmente definiram apenas a data. Porque, na verdade, a súmula 650 ela já falava o que são bens da União, que define os bens da União nos incisos 1 e 11. Já estavam previstos isso na própria Constituição. Então, são bens da União. Aquelas terras os que atualmente lhe pertencem, os que vierem a ser atribuídos, que esses são os bens da União, e as terras, entre outras, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, a tradicionalidade ali tem que ser definida. A FUNAI entende que a tradicionalidade é desde épocas remotas, de tempos idos. E é impossível, porque aí eu posso dar exemplo do estado da Guanabara, que sempre foi indígena. E imagine se hoje
o Rio de Janeiro fosse considerado Sim. terra indígena. Já pensou? Que É inadmissível. Inclusive, eu cito esse exemplo do estado do Guanabara, do antigo chega estado. A ser engraçado, né? Chega a ser engraçado. Porque não tem, o próprio ministro Marco Aurélio, na época do julgamento da Raposa do Serra do Sol, ele citou que ele é isso, carioca, né? e ele então tem... Como é que vai fazer? Vai devolver? Vamos devolver o Rio de Janeiro? Então, veja só, temos que definir isso. Então, não se define. O marco temporal veio, foi muito feliz, os ministros na época foram muito felizes em definir uma data. Exato. Como é que nós faríamos? Então, a FUNAI até hoje, infelizmente, ela trabalha com a ocupação remota, uma ocupação de... Senão a gente começa a devolver o Brasil, né? Devolver os países. E aí, daí as demandas, né? E olha, com a graça de Deus, nós temos tido muitas vitórias no judiciário. Ainda bem, né? Muitos juízes têm concedido essa vitória e não conceder, e não entender como terra tradicional, como a ocupação permanente antes, né? Se eles não estavam ali, então não é terras tradicionais. Assessora jurídica da CNA, Alda Carvalho, muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Um bom dia. Obrigada a vocês.